cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Pra contar do pai, a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, conectados ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos aqui, é claro, para falarmos muita coisa importante do nosso Vasco. Então já peço para você deixar aquele like, se inscrever e também compartilhar o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp para ajudar o nosso crescimento. Se inscreva, é de graça, é 0800, quer concorrer a 2 camisas, é rápido, hein? Se torne 2 membros, R$2 por mês, se torne 2 membros, ó. Se torne membro a partir de R$2 por mês, você já concorre a 2 camisas do Vasco, é porque é muita coisa com o número 2, é 2 membros, 2 camisas, né, R$2, aí eu me embolei tudo. Enfim, se torne membro aí para ajudar um amigo. É bom que eu paro até de me enrolar aqui. Brincadeiras à parte, é o seguinte, logo de cara, né, uma ótima noite para você que tá indo se deitar nessa madrugada, nesse Madruga Vasco, e um ótimo dia para você que já tá trabalhando, você que já tá no seu plantão, que tá na sua correria, você que tá levantando, tomando aquele cafezinho, tá no seu carro me escutando, tá no ônibus indo pro colégio, pra faculdade, no trem, no metrô, fonezinho de ouvido, naquele pique. Enfim, ótimo dia para todos nós, que Deus possa nos abençoar e um casaca no coração de cada um de vocês. Acompanhe o nosso vídeo até o final. Vamos falar sobre uma tretinha, mais uma delas desnecessária, que o fanfarrão, brincalhão, né, aquele senhor John Textor, mais uma vez provocando ali, arrumando jeito, né, mexendo com quem tá quieto, mexendo com o Pedrinho, e aquela história, quem fala o que quer, ouve o que não quer. A gente vai explicar isso aí para vocês direitinho. O Pedrinho já deu resposta, já deu na emenda, né, do norte-americano, que se acha, né, enfim, vou falar muito sobre isso aí, fiquem tranquilos, né? Vou falar também sobre a situação do Adson, né? Ele que passou por cirurgia. Vamos falar sobre Maxime Domingues, que chegou aqui no Rio de Janeiro nessa última quarta-feira, no finzinho da tarde para o início da noite, né? Ele que já falou até mesmo de Romário e coisa e tal, que conhece o Vasco. Vamos falar aí dos preparativos do Vasco para enfrentar Atlético Paranaense e Urubu, que são os 2 próximos jogos do nosso gigante, sobre as meninas da colina, sobre a nossa zaga, enfim. Então é o seguinte, aperte seus cintos que está começando mais um Madruga Vasco com Álvaro Silva. Bom, então é o seguinte, meus amigos, logo de cara eu quero começar falando com vocês aqui sobre a garotada, né, o Sub-20, isso mesmo, nessa quinta-feira às 18h30 aqui no Rio, na Colina Histórica. Calma, não é o Vascão, tá? É a base, mas também não é a nossa base forte, não é o nosso Vasco, calma. É o seguinte, amistoso, né, nossa seleção Sub-20, seleção brasileira Sub-20 futebol masculino, vai enfrentar a seleção do México aqui no Rio, em São Januário, nessa quinta-feira às 18h30, 6h30 da tarde. Você que quer se fazer presente, é só entrar no site aí da Eleven Tickets, né, e comprar o seu ingresso para assistir um jogo da seleção Sub-20 amistoso Brasil e México, já avisando aí um preparatório para o sul-americano que está por vir, tá, gente? Serão 2 amistosos, o primeiro então nessa quinta-feira, e a gente pode aí acabar até mesmo contando aí nessa partida para assistir, seja no início ou seja no decorrer da própria, né, a entrada do próprio Ryan e do Leandrinho, né? Isso mesmo, o nosso atacante Ryan e o nosso lateral esquerdo Leandrinho estão com a seleção Sub-20, vão jogar em casa, né? Tem um fator casa a favor, né, dos nossos crias, né, aos nossos meninos da colina. Eu tô meio maluco, gente, é por causa do horário, madrugada, coisa e tal, né, acho que é o sono que vai batendo, enfim, então bora lá, a gente fica o registro pra vocês aí. Galera, agora é o seguinte, dito isso, né, se tratando aí do meia atacante que chegou aqui no Brasil nessa quarta-feira, no finzinho da tarde pro início da noite, Maxime Domingues, né, jogador de 28 anos, assinou contrato com o nosso Vasco com vínculo de 4
4 anos, isso mesmo, até ali o meados de 2028. O Vasco vai pagar 1,5 milhão de euros nessa transação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender da cotação do euro, né? De 9 milhões de reais é o valor inicial. A gente tomou também conhecimento, né, na noite dessa quarta-feira que se passou, conhecido também como ontem, de que essa transação pode chegar até 2 milhões de euros. Como assim, Álvaro Silva? Não era 1,5 milhão? Pois bem, 1,5 milhão no valor inicial, na transação. É tomar lá da cá aquela história toda para o jogador chegar no Vasco. O outro 0,5 milhão de euros está firmado em contrato ali, supostamente estaria firmado em contrato por metas, né, a serem batidas. Então, quando o Máximo Domingues bater essas metas aqui no Vasco, o Vasco então vai ter que pagar ao Belenenses de Portugal mais 500 mil euros, algo em torno de 3 milhões de reais a mais. Então a gente faz uma conta básica, 9 milhões e pouquinho, com mais 3 milhões aí dessa meta. No total, se tudo der certo, o Vasco vai ter que pagar então algo em torno aí de 12 milhões e meio mais ou menos de reais, né, para o Belenenses em relação ao meia atacante Máximo Domingues, ele que é suíço e também espanhol, tem 28 anos, né, o clássico camisa 10 aí que está chegando para reforçar o nosso gigante da colina. Foi o último reforço que chegou nessa janela de transferências de meio de temporada, tá, meus amigos? Agora, mudando de assunto, falando com vocês aqui, já trouxe isso aí no nosso Expresso News de ontem, mas vou atualizar aqui para vocês. É o seguinte, né? O Adson, né? Nosso meia atacante / atacante, ele passou por cirurgia e graças ao nosso bom Deus correu tudo bem, né? Cirurgia bem sucedida. Ele que tinha ali uma fratura no osso da canela, né, gente? Passou por cirurgia. Ele que deve ficar aí mais ou menos 10 semanas fora dos gramados. Isso mesmo, 2 meses e meio, quase 3 meses para se recuperar. Estamos aqui no início de setembro, então outubro, novembro, quase ali final de novembro para início de dezembro, Adson deve estar apto para voltar aos gramados, mas tem a questão da readaptação, do ritmo de jogo, toda aquela situação. Então a gente não sabe se vai ter tempo hábil, né, para voltar a vestir a camisa do nosso Vasco até o fim dessa temporada. Eu até cravei que ele não joga mais nessa temporada, né? Peço perdão a vocês, acho que não é bem por aí. Vai depender do tempo de resposta do próprio jogador, do biotipo dele, né, da recuperação que vai levar, pode levar 2 meses e meio ou 3, pode levar de repente alguns dias a menos, da questão da adaptação, a forma física, se ele se cuidar também, o ritmo de jogo. Às vezes o atleta reencontra isso com 15, 20 dias aí facilmente, outros demoram um pouco mais. Então fica para vocês o registro. Adson operado, cirurgia bem sucedida, a princípio 10 semanas, 2 meses e meio, quase 3 meses fora dos gramados, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui, só mesmo falei essa situação para ficar o registro. Agora, antes da gente falar da polêmica envolvendo o John Textor, né, e o Pedrinho e coisa e tal, vamos falar aqui sobre o nosso elenco. Nosso elenco se reapresenta nessa quinta-feira, isso mesmo, nessa quinta-feira, ainda pela manhã, o nosso elenco se reapresenta no CT Moacir Barbosa, já para iniciar os preparativos para a partida entre Vasco e Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, o jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense que tem alguns jogadores que estão voltando de lesão, que estão voltando a treinar. O Vasco tem outros jogadores também que estão voltando, que é o caso do Felipe Coutinho, que é o caso do Alex Teixeira, né? Outro jogador, por exemplo, não vai poder jogar, que é o João Vitor, que está suspenso. Pode ser que entre o Léo, pode ser que entre o Rojas, pode ser que entre até mesmo o menino Lincoln da base do nosso Vasco. Existe todas essas expectativas para o jogo, né, para o confronto de volta lá na Liga Arena, né, o jogo que será às 9h30 da noite na próxima quarta-feira. E não fica só por aí, né, porque aí no outro fim de semana, já no fim de semana, o Vasco enfrenta o nosso maior rival, Vasco e Flamengo, aqui no Rio, no Maracanã dividido daquele pique, daquele jeitão de clássico dos milhões. E é o seguinte, tá, gente, quem não deve jogar, quem não vai jogar essa partida, confirmado aí nessa noite de quarta-feira, é o centroavante, o atacante do nosso maior rival do Urubu, o Pedro, né? Isso mesmo, ele que teve o rompimento do ligamento anterior do seu joelho, com isso não joga esse clássico, né? Uma notícia triste para quem gosta de futebol e para os torcedores do Mulambo, né? Mas uma notícia aí boa para o torcedor do Vasco, mas nunca uma situação legal quando o cara que trabalha com o corpo se machuca, né? E vai ficar um tempo fora aí, mas para nós que não temos nada a ver com essa situação, que somos do rival, né? Que somos Vascão, somos Bacalhau com muito orgulho, o Clube do Povo, para nós tá tudo numa boa, mas brincadeiras à parte, melhoras aí ao centroavante, ao atleta, a pessoa, né, do atacante Pedro, tá, gente? Então fica aí o registro para vocês a título de informação, tá, gente? E outra coisa que eu quero falar com vocês aqui
tá? É que o Vasco vai ter essa semana cheia para se preparar, segundo aí por conta dessa data FIFA, né? A gente tem alguns desfalquezinhos nessas preparativos aí. O pessoal fala, não faz falta sim, porque vai jogar lá, os jogadores vão jogar na seleção, esquema totalmente diferente, plantel diferente, tudo diferente. Aí quando volta, pega a equipe em outra voltagem, sabe? O pessoal dá aquela desvirtuada. Por exemplo, o Pumita, que foi para a seleção do Uruguai, o Jean Davi, que foi para a seleção do Chile, né? Dá aquela desvirtuada, que são jogadores que vinham numa crescente nos últimos jogos, ajudaram o nosso Vasco, sobretudo naquele jogo de virada, né, na Copa do Brasil ali. O primeiro gol começou com a jogada do Jean Davi, né, o Ryan deu aquela ajeitada de peito, o Pumita deu aquele pombo sem asa, aquela trivela lá na gaveta, né? Então esses jogadores vão se ausentar, vão ficar com suas seleções para depois retornarem ao plantel. Isso acaba de certa forma influenciando. Fato é que o Vasco vai ter essa semana cheia aí de preparativos, né, para se preparar, para focar nessas duas decisões. São duas decisões, porque a primeira é o Atlético Paranaense, para a gente garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Primeiro tem que passar de fase para depois pensar no adversário, se vai vir um Galo Mineiro, se vai vir um São Paulo, quem que a gente poderia talvez pegar, treina 1-2 dias e taca ali de novo no campo, porque aí já tem Vasco clássico, né, dos mau ânimo da equipe. Isso pode enervar ali os ânimos nos bastidores do Vasco, isso não pode ser legal. A torcida também pode perder um pouco da paciência, essa sinergia, né? Então uma coisa acaba dependendo da outra e tudo começa nessa quinta-feira com os preparativos para o jogo da próxima quarta, porque aí na próxima quarta é esganar ou ganar, né? Passar de fase, né? Com todo respeito ao Atlético Meninas, né? O Vasco anunciou na noite dessa quarta-feira a renovação do contrato da volante loira, tá, gente? Isso mesmo, então, o Vasco que renovou o contrato aí com a nossa volante loira, o nosso Vasco feminino, né? As meninas da Colina, melhor dizendo, elas que vão estrear no próximo dia 5 de outubro no Campeonato Carioca da temporada, né? E elas vão logo na estreia vão enfrentar a equipe do Pérolas Negras. Depois a gente enfrenta aí o Resende e depois o nosso maior rival também, o Flamengo, né? Então esses 3 jogos já, na verdade tem outros jogos também já definidos, mas enfim, nosso calendário das meninas aí já está apertado, as meninas já estão treinando, né? Já se reapresentaram na semana passada, já estão treinando pesado, porque mês que vem já começa o Campeonato Carioca. O Vasco ainda segue no mercado, trazendo algumas jogadoras aqui, outra colar, renovando com algumas atletas, dispensando outras, fazendo aquela reformulação de elenco que é normal, enfim, em início de temporada, já visando aí o Campeonato Carioca, e é claro, a próxima temporada do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, temporada a qual as meninas garantiram o acesso aí, né? Estávamos na Série A3, ascendemos para a Série A2 do futebol brasileiro feminino, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui rapidinho, né, sobre a situação da nossa linha defensiva, a zaga, né? Até o atual momento, nenhuma notícia assim de novidade, nenhum fato novo, né? Tem alguns burburinhos, alguns factoides, mas nada de fato novo, né? Alguns falam ali daqui ou acolá do Thiago Lori, outros falam que pode ser que seja Sérgio Ramos, outros falam que pode ser outro zagueiro, outros já falam que Pedrinho está trabalhando no silêncio, no sigilo, já tem nomes engatilhados, outros falam que não tem nada, outros veem o copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio. É aquilo que eu falei para vocês. Para mim, for para trazer qualquer jogador, deixa os meninos da base. É bom que não gasta dinheiro, não faz lambança. Tá, agora se for para trazer alguém que ajude, que acrescente, que seja do nível dos caras que já estão para melhor, aí pode até ser, mas também depende do quanto vai pagar, porque se for para trazer alguém para jogar na zaga, do nível dos zagueiros que a gente já tem, para ganhar 1 milhão por mês, aí não tá adiantando. Aí não tá adiantando, aí é mais fácil botar um menino da base, que é praticamente o mesmo nível, se não melhor, e vai gastar muito menos do que 1 milhão por mês, né? Vamos ser bem sinceros. Então, não sei qual vai ser agora a ideia do Vasco. No primeiro momento, a gente acredita que o Pedrinho, a diretoria e o Marcelo Santana, eles devem estar mapeando, buscando jogadores. Tem gente cravando alguns nomes por aí, eu não vou cravar. Devem estar buscando. E se não conseguirem, né, a gente vai ter que levar até o final do ano nesse ufa-ufa, naquele famoso Deus nos acuda. Enfim, a ver. Teremos que aguardar para sabermos o desfecho, o desenrolar dessa situação envolvendo a nossa linha defensiva. Agora eu quero falar com vocês aqui da maior polêmica, né, dessa quarta-feira, né? Por que aconteceu? Na quarta-feira de tarde, na sede da CBF, tivemos ali uma reunião, uma cúpula, né, que alguns dirigentes ou representantes dos clubes, de alguns clubes da Série A, se encontraram na entidade máxima, na sede da entidade máxima do futebol brasileiro aqui no Rio de Janeiro, para debater a situação do fair play financeiro aqui no nosso futebol, né, uma vez que Flamengo e Botafogo, por exemplo, fizeram janelas históricas nessa última janela, o nosso Vasco na última temporada e nessa temporada vem também batendo alguns recordes de investimento, né, óbvio, né,
né, gente, na pasta de futebol, na pasta ali na questão de contratação de jogadores, né? Aí, por exemplo, aí os dirigentes ou representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Palmeiras, Flamengo, né, estiveram na sede da CBF aí, reportagem divulgada pelo GE. Globo na última quarta-feira, para debater, para tentar colocar alguns pingos nos is, uma vez que deu uma polêmica danada, parece que vazou áudio daqui, áudio dali, do presidente do Urubu, falando aí do fair play financeiro, provocando daqui, provocando de lá. Então, dentro de toda essa situação, eles armaram aí essa cúpula, essa reunião aí extraordinária, né, em relação ao fair play financeiro. Até aí, ok, até aí tudo bem, faz parte da política do futebol aí, né, dos trâmites aí, coisa e tal, daquele andamento que a gente já sabe como é dos cartolas aqui no nosso futebol. Só que, porém, todavia, entretanto, teve um senhor, que ele é americano, não é brasileiro, mas tá querendo meter uma mar de malandro, de brasileiro, né? O tal do John Textor, já ouviram falar dele? Pois bem, ele mesmo, dono da SAF do Botafogo, né? E ele garoteou mais uma vez, já, como se não bastasse a CPI do futebol, que ele botou toda aquela lenha na fogueira, eu mesmo abri vídeo aqui, né, pensando que o pau ia torar de verdade, o pau não torou foi nada, que as provas lá na CPI são inconclusivas, né? E tá mais fácil, na verdade, para o Ministério Público acabar aí denunciando o John Textor por alguma situação, do que alguém acabar pagando por alguma acusação que ele teceu lá na CPI do futebol. Fato é que não é esse o assunto. Só trouxe esse gancho porque uma vez que ele já fez todo esse alarde na CPI do futebol, dessa vez agora ele falou sobre o fair play financeiro e mandou recadinho pro Pedrinho, gente, é mole, da rimou, né? Pois é, mandou recado pro Pedrinho. Então vamos acompanhar de perto o que esse senhor falou do presidente do nosso Vasco da Gama, mandando recado aí em relação a SAF, fair play financeiro. Então, como segue a manchete na sua tela, meus amigos e minhas amigas, espectadores aqui do canal Vascaíno desde sempre, então vamos acompanhar essa reportagem. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, fala sobre fair play financeiro e manda recado para Pedrinho. A movimentação do Botafogo na janela de transferências, com mais de uma contratação de impacto, é assunto no futebol brasileiro. E alguns cartolas, entre eles Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, questionaram até mesmo a ausência do fair play financeiro no Brasil, após as sequências de reforços do Glorioso. Nesta quarta-feira, dia 4, em coletiva no Newton Santos, no Rio de Janeiro, para apresentar Adrielson e Vitinho como reforços do Botafogo, John Textor, dono da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no clube, retomou o debate e deu uma longa declaração sobre as recentes declarações que envolvem o alvinegro. Olha aí, gente, vamos colocar atenção que o negócio está esquentando, hein? Vamos lá. E o empresário norte-americano citou a recente reunião que aconteceu na última segunda-feira, dia 2, na sede da CBF, que foi iniciada pela Comissão Nacional de Clubes com alguns cartolas de times brasileiros para debater a implementação do fair play financeiro no Brasil, e Textor questionou o fato de não ter sido convidado. Gente, então eu peço perdão para vocês, agora lendo a reportagem aqui, eu pensei que a reunião tinha acontecido nessa quarta-feira, então uma correção aqui, tá? Eu errei, me equivoquei, a reunião já tinha acontecido na segunda-feira. Então eu até falei no Expresso News de ontem, né? Eu falei, será que foi um erro de digitação que o Botafogo não estava na reunião, porque eles botaram duas vezes o Fortaleza na reportagem do GE. Globo, mas não, realmente, como está afirmando essa outra reportagem, né, o John Textor já não gostou porque ele não foi convidado. Então vamos ler o último parágrafo aqui, de onde a gente parou, para a gente reiterar. E Textor questionou o fato de não ter sido convidado, isso mesmo. Agora vamos dar continuação. O dono da SAF alvinegra ainda se mostrou surpreso com a presença de Pedrinho, presidente do Vasco, no encontro. É brincadeira? Vamos abrir aspas para ele. Vamos começar definindo o que é fair play financeiro. A forma que usam o termo aqui no Brasil não é a definição correta. A palavra tem sido usada em vão. Obviamente, todo mundo quer fair play, que quer um jogo justo. Se vocês forem no meu site, vão ver uma publicação sobre o que é o fair play financeiro. Disse. Olha a marra do cara, né? Olha a arrogância do cara. Tipo, eu sei de tudo, vocês não sabem de nada. Então bora lá. São palavras do Textor, tá, gente? Vamos lá, abre aspas para ele. Eu recentemente conheci o Pedrinho do Vasco. Eu tenho conhecimento do contrato de SAF que o Vasco fez com a 777. Olha como é que é grave que esse senhor está falando. Ele está falando que ele tem conhecimento do contrato da SAF do Vasco com a 777. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos e minhas amigas, como é que ele sabe do contrato da SAF do Vasco, se nem conselheiro do Vasco sabe dizer direito, se nem o próprio Pedrinho sabe e pode falar direito o que está nesse contrato, nesse bendito desse contrato, nesse famigerado contrato, né? Como é que esse senhor fala uma situação dessa, uma aberração dessa? Né, gente? Uma vez,
Ele fala que sabe que está escrito no contrato. É brincadeira? Então vamos lá. Que tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. Foi uma surpresa minha saber que o Pedrinho estava nessa reunião. Perdão. Não fui convidado, discutindo temas como limite de investimento, porém se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo prosseguiu. Gente do céu, gente, essa manobra do John Textor de tentar tirar o dele da reta com a questão do fair play financeiro é que ele está tentando abordar, tá? Simplesmente, para ser bem lógico para vocês, ele está tentando abordar a questão dos investimentos que a 777 tinha que fazer, que estava no contrato, aporte financeiro, dívida, mais de 700 milhões que eles tinham que pagar, aporte aqui, aporte ali, investimento no futebol. O engraçado é que eu não estou sabendo que a 777 botou aí 400, 300, 400 milhões de reais em uma única janela para contratar jogador. Eu não estou sabendo que a 777 gastou 100 milhões de reais em um só jogador. A gente já ficou pé da vida que a 777 gastou 100 milhões de reais em 3 jogadores, aí o John Textor gasta 100 em um jogador e quer comparar eles com nós. Como se, tipo assim, como se ele fosse o bom samaritano e a 777 fosse também. Olha o ponto que o ser humano chega para tirar o dele da reta. Ele tem a cara de pau, a disfarçatez, esse senhor norte-americano tem a disfarçatez de ser irônico ao falar do Pedrinho, né? Com outras palavras, tirando o Pedrinho como se fosse um hipócrita, vamos dizer assim, e afirmando, não, se eles estivessem lá, estariam fazendo investimento assim como eu faço no Botafogo. É brincadeira o que esse cara tá falando, né, gente? Vamos lá. E prosseguiu. Por mim, um recado para os outros clubes. O Botafogo está, sim, seguindo as regras de fair play. 45% da receita é utilizado na folha salarial. O restante dos investimentos são em ativos, como prédios, terras, contratos de jogadores. São ativos que vão crescer em valor durante um bom tempo, concluiu. A fonte dessa reportagem é a ESPN Brasil, tá, gente? Então vamos lá. Só para a gente aqui deixar tudo certinho para vocês. Eu peço perdão no meu Expresso News de ontem, né? Eu falei que essa reunião na CBF tinha sido na quarta, eu achava até que o Botafogo estava, porque o GE. Globo digitou 2 vezes o Fortaleza. Eu pensei que poderia ter havido um erro de digitação, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Botafogo realmente não foi convidado. John Textor ficou putinho por essa reunião acontecer na CBF e ficou ainda mais putinho, ficou dodói, deu ataque de calcinha, de pelanca, não sei o que foi, só sei que ele ficou dodóizinho e foi logo mexer com quem? Com o Pedrinho, né? Com esse papo. Aí agora, em entrevista aí ao grupo Disney, né? A ESPN, que pertence ao grupo Disney, a ESPN está afirmando aí, então, né? Segundo a ESPN, John Textor deu essa provocada, essa cutucada, né? No nosso presidente Pedrinho, afirmando que se a 777 estivesse no Vasco, estaria gastando, fazendo investimentos na SAF do clube, assim como ele fez no Botafogo. Para começar, a 777 era uma fraude, né, seu John Textor? Vamos começar a ser realista aqui, né? Outra coisa, John Textor, você comprou a SAF do Botafogo, você não comprou a SAF do Vasco. Então não vem meter esse papo que você conhece o contrato da SAF do Vasco, não. Você conhece coisa nenhuma, tá? O senhor dessa idade aí, um empresário multimilionário metendo essa aí, achando que o brasileiro é otário. O mal de vocês que vêm dos Estados Unidos, não é todo mundo não vou generalizar, mas o mal aí dessa classe mais alta, da High Society norte-americana, é achar que os brasileiros são burros, tá, seu John Textor? Os brasileiros não são burros. Eu, por exemplo, Álvaro Silva, eu posso demorar um pouquinho mais para descobrir que 2 mais 2 é 4, mas eu vou descobrir. Uma hora eu chego lá, tá bom? E quando eu chegar lá, eu boto a cara, eu não tenho medo não. Então, seu John Textor, para começar, não confunda, tá? Não confunda golpistas, pilantras, estelionatários e vagabundos com empresa idônea. Não estou falando que você é idôneo, não sei, eu não posso falar pelo senhor, pela sua pessoa, pelas suas empresas. Mas uma coisa eu posso falar, John Textor, eu como torcedor do Vasco, tenho autoridade para falar, vai cuidar do Botafogo. Vai cuidar do Botafogo. Para começar, não ganhou coisa nenhuma. Quando ganhar, ainda não vai poder tirar onda com ninguém, porque não ganhou nada. Vai começar a ganhar agora, se ganhar e se ganhar. Então vai cuidar do Botafogo, vai lá, valeu. Estão montando um time legal, com bons jogadores, estão disputando o título, e é isso aí. Continua assim, não vem encher o saco do Vasco não, que eu tô reparando que o negócio aí de vocês, aí você, o John Textor, aí o presidente do Urubu, o do Fluminense, tá todo mundo se mordendo, todo mundo putinho, doidinho, porque o Vasco tá mudando. O Vasco tá ressurgindo das cinzas, né? O gigante despertou. Estão vendo que o Vasco tá andando na linha, tá fazendo tudo certinho, o novo São Januário vem aí, estão vendo que acabou a putaria até onde a gente
acha, né, que acabou a putaria aqui na diretoria do Vasco, não tem mais patifaria nenhuma, estão vendo que a gente tirou os vagabundos da 777 e aí ficam aí o tempo todo jogando pra galera, tentando tumultuar os bastidores do clube. Só que aqui não, meu compadre, aqui é o Brasil, como já diria lá o Vin Diesel, né, no filme do Velozes e Furiosos no Rio, né, meu irmão, meu compadre, aqui é o Brasil, então não vem encher o saco do Vasco não, vai cuidar lá do seu Botafoguinho que não ganhou nada até agora, e não precisa, agora você vem mandar recado pro Pedrinho, né, então vamos lá então, já que o seu John Texton, né, gente, gostou de mandar recado pro Pedrinho e fazer e acontecer e de ser irônico, né, tentar tampar o sol com a peneira, falando lambanças, né, protegendo uma empresa aí acusada de N coisas no mundo inteiro, né, colocando eles como santinhos e como se o Pedrinho fosse o errado da situação e se colocando como bonitinho também, né, então vamos lá, vamos dar resposta pro nosso presidente do Vasco, que essa hora é a hora que eu gosto, né, é a hora que a torcida toda canta, vai, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos dar direito de resposta pro nosso presidente, mas por outro lado também, antes de eu colocar isso aí do Pedrinho, eu acho muito bacana, sabe por quê? Esse negócio de clássico da amizade, pra mim já deu faz muito tempo, gente. Não tenho ódio do Botafogo, nem dos botafoguenses, não, mas pra mim já deu faz muito tempo, sabe? Quer trocar ideia com os vascaínos, quer ter aquela boa vizinhança, beleza. Agora, meu compadre, não vem com esse papinho de clássico da amizade, não. Os caras estão aí o tempo todo aí, rivalizando, criando picuinha, criando, infernizando. Aí vai jogar contra os caras, vem com um papinho de clássicos da amizade. Tem amizade não, meu compadre. Ó, eu cresci desde criança, que é o seguinte, no Rio de Janeiro são 3 clubes grandes e um gigante. O gigante é o Vasco da Gama, e aí na verdade são 2 clubes grandes, um gigante e um pequeno, né? É isso mesmo, né? Porque aí o gigante é o Vasco, o grande é o Flamengo, o médio é o Fluminense e o pequeno é o Botafogo, com todo respeito. Eu cresci desse jeito, tá? E esses 3 times aí, rival do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, nessa ordem, Flamengo, Fluminense e Botafogo sempre foram rivais, mas não significa que o Botafogo tá lá como terceiro maior rival, não significa que deixou de ser rival, que é amiguinho, não vamos confundir essa parada aí. Então eu gosto que bota uma lenha na fogueira mesmo, que é pra dar graça, que é pra dar gosto, quando a gente vai jogar contra o Botafogo, que diga-se de passagem, né, andam sendo nossos fregueses aí, é lógico, num tempinho pra cá eles deram uma melhorada, mas continua o freguês do Vasco, time que não tem quase nada de carioca, o que menos tem carioca dos grandes, time que só tem um campeonato brasileiro, não tem competição internacional, não tem Libertadores, Mercosul, Sul-Americana, Mundial. Quer falar o que com o vascaíno, Copa do Brasil? Vai falar o que com o torcedor do Vasco? Dá licença, né? Então vamos lá, vamos dar direito de resposta então pro presidente do nosso Vasco, vamos ver o que o presidente Pedrinho falou sobre essa situação. Pedrinho rebate declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Tá, gente? Isso aqui foi divulgado através do próprio Vasco, viu, gente? A rede social oficial do nosso gigante. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, nossa, gente, essa hora aí eu queria ser uma mosca pra estar do lado, né, do Textor na hora que ele leu isso daí, né? Vou até repetir, gente. John Textor, na insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amoedo. Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos. Gente, olha o tapa na cara que o Pedrinho deu. Toma, Texto, chupa. Já começou tudo errado. Já começou que você falou que o Pedrinho estava lá. Para começo de conversa, que o Vasco enviou representante. Até eu, que não sou presidente de clube nenhum, quando li a reportagem do GE aqui, deixei bem claro para todo mundo que o Vasco tinha enviado representante à CBF, que foi o nosso CEO, Carlos Amoedo. Agora, vamos lá. Vamos dar continuidade. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777, mas agora, ao conhecer, entre aspas, o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com o Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? Gente, Pedrinho só deu na emenda. As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer
insinuação infundada e ninguém mais vai faltar com o respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, em comunicado oficial. A fonte é o Instagram oficial do nosso Vasco da Gama. Então, olha só. Ei, texto. É isso aí. Vai tomar caju. Ei, texto, vai tomar caju. Gente, o Pedrinho deu na emenda, tá? Ele deu na emenda. Ó, olha aí, ó. Ó a torcida do Vasco aí, ó. Ó a torcida do Vasco aí, ó. Ó a torcida do Vascão aí, ó. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Isso é representatividade. Aqui não, texto. Aqui é muito Vasco. Agora nós temos um presidente que representa essa cruz de Malta aqui. Um presidente que trabalha com a verdade, que é sujeito homem, tá? Um presidente que honra essa cruz de Malta, essa farda, essa camisa, essa segunda pele para quem torce pro Vasco. Viu, seu Dom Texto? Não é um cara que caiu de paraquedas igual o senhor, que pegou o seu dinheiro aí, que a sua família é multimilionária, que o senhor usa até outro sobrenome para não te atrapalhar no mundo dos negócios, para os outros aí não superfaturarem as coisas para você, seu John Texto. Eu posso não ser milionário, mas a gente busca algumas informações aí do mundo do business, e até onde eu sei, sua família aí, até graças ao nosso bom Deus, é muito bem sucedida financeiramente falando. E você usa outro nome, né? Outro nome para que as pessoas aí não fiquem extorquindo você, vamos dizer assim, nas transações financeiras. Aí você, o que você fez? Ganhou sua fortuna, até aí ok, né? Problema seu, não é verdade? Pois bem, aí o senhor, seu John Texto, pegou um avião e veio aqui pro Brasil, me cai de paraquedas e me compra um time desse tamaninho aqui, tamanho de um bairro, né? Porque pra mim Botafogo é bairro, né? Pra mim Botafogo é bairro do Rio de Janeiro, por exemplo. Pra mim Fluminense é a Baixada, né? Nossa querida Baixada Fluminense, né? O Vasco da Gama sim é um clube de futebol gigante, clube do povo. Agora comigo vai ser assim, sabe? Não respeito o Vasco, também não vai ter respeito. Não respeitou, vai tomar na mesma moeda. Então, John Texto, quem é você? Caiu de paraquedas com um clube, comprou um clube do tamanho de um bairro, quer vir meter essa marra falando bobagem, um montão de bobeira do meu Vasco. Ainda foi falar pra quem? Pro Pedrinho. Ainda foi, meu irmão, deu um texto. Aí sabe o que vai acontecer? O senhor vai vir mais uma vez aí, ou em nota, ou em reportagem, com esse embromation, no inglesation, para poder pedir desculpa. I'm sorry, fans from Vasco da Gama. I'm sorry from Pedrinho. Aí, meu filho, daqui 15 dias tá metendo essa de novo. Então chupa, tá? Chupa. O senhor poderia ter dormido sem essa. Já que todo mundo dormiu essa noite de quarta-feira sem futebol no Brasil, sem um campeonato brasileiro, sem Copa do Brasil, sem nada que o brasileiro gosta, o senhor arrumou um jeito, né? Você arrumou um cobertor de orelha daqueles para dormir. Falou o que quis e ouviu o que não quis. Então, gente, é com esse desabafo, é com essa linda festa da nossa torcida, com o Pedrinho sambando, né? Sambando na frente do John Textor, que eu vou ficar por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!